Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Quem trouxe a Bíblia? Em nome de Jesus. Levanta ela lá em cima que eu quero ver a capa, pelo menos. Amém. Vamos aplaudir quem trouxe a palavra de Deus? Isso. Não, mas aplauda de verdade essa. Já precisa perguntar se quem não trouxe. Ia ficar ruim, não ia? Sim ou não? Mas eu sei que da próxima vez você traz, amém? Olha para quem não trouxe. Você sabe quem não trouxe, está aí do seu lado. Fala assim, fala baixinho para ninguém escutar. Fala assim, semana que vem você traz? Fala assim para essa pessoa, fala, porque ele vai perguntar de novo. Fala. Fala, ele vai perguntar de novo. Aí você termina assim, fala assim, e só você não vai trazer? Fala. Fala, abre a boca. Você falou sim ou não? Ah, mas eu tenho a Bíblia no celular. Vou chegar lá hoje. Quem trouxe a Bíblia, vai comigo lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, reze assim comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Amém? Amém. Queria falar não, mas tem gente que está no índice da Bíblia. Mas amém. Eu vou dar mais 3 segundos para você. Acharam sim ou não? Você que está sem a sua Bíblia, dá uma espiadinha na bênção do seu lado aí, vê se vai deixar você ver a brecha aí um pouquinho. Se não olhar para você, um conselho de pregador, tá? Coloca a mão sobre o seu coração, fecha seus olhos, prepara o terreno aí do seu coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Fui. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós aqui nessa noite. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono, muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. E esse brado, as portas estremeceram em seus gonzos, e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros. E, entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado, e a tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Vou repetir. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Palavra do Senhor. Dá um beijo na face de Jesus aí. E dá uma grande salva de palmas com a palavra de Deus. Mas aplauda de verdade, aplauda com alegria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Vocês estão vivos ou estão mortos? Vivo. Vivo. Amém. Meus irmãos, uma noite profética. Uma noite onde o tema dessa noite, nós estamos rezando desde a hora que nós chegamos aqui, sobre
esse recomeço sobre o poder da autoridade de Jesus, onde nós ministrávamos, nós rezamos juntos, e agora chegou a hora de nós sairmos daqui ainda mais preenchidos com a palavra de Deus. E o tema dessa noite é: Ele te chama. Vou repetir. O tema dessa noite é: Ele te chama. Repita comigo. Ele te chama. Fala. Ele te chama. Fala para quem está do seu lado aí. O tema dessa noite é: Ele te chama. Fala para quem está atrás de você aí. Fala. O tema dessa noite é: Ele te chama. Agora bate no seu peito assim, fala: o tema dessa noite é: Ele me chama. Mais alto, fala: me chama. Mais uma vez, me chama. Aleluia. Amém? Qual que é o tema da noite? Ele me chama. Ele me chama ou ele te chama? Ele te chama. Amém. Ele te chama e ele me chama, pode ser os dois. Amém? Nós vamos entender tudo isso hoje. Meus irmãos, o profeta Isaías é um profeta que, quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos esse profeta como um profeta messiânico. Repita comigo: messiânico. Porque nos seus escritos, há 700 anos antes de Jesus Cristo vir, ele já pregava a vinda do Messias. Isaías é aquele profeta que escreve que uma jovem, ela daria luz a um filho, e ela colocaria o nome dele de Emanuel, que significa Deus. Deus. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: ele gosta de interação. Falei, então responde ele, porque senão ele não vai parar de falar. Amém? Vamos de novo. Isaías foi aquele profeta que escreveu que uma jovem conceberia um filho, e ela colocaria o nome nesse filho de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Amém? Amém. Seguimos. E quando o profeta Isaías, ele está no seu tempo, ele começa a profetizar, e nós já vamos entrar nessa vocação do profeta Isaías. Ele está num tempo da história do povo de Deus, onde ainda se vivia o reinado, ainda não estava, o povo ainda não tinha sido corrompido. Isaías, teologicamente, o livro do profeta Isaías é um livro extenso, é um livro mais citado no Novo Testamento, inclusive por Jesus. O livro do profeta Isaías, ele é tão extenso que existe, teologicamente, não é o mesmo Isaías que nós estamos lendo aqui. Existem 3 personagens com o nome Isaías. Fala, uau! Então, o Isaías que nós estamos aqui proclamando é o Isaías pré-exílio. Repita comigo, pré-exílio. Ou seja, ainda o povo não tinha se corrompido, o povo não tinha traído a Deus. Mas, após o capítulo 39, já entra a era do segundo Isaías, que ele, o segundo Isaías, ou outro personagem, ele entra para falar do povo no exílio da Babilônia. Fala, uau! E o último Isaías é aquele que anuncia que o povo seria libertado, liberado da escravidão da Babilônia. Fala, uau! Então nós estamos aqui pregando o primeiro Isaías. Amém? Teologicamente isso é muito importante para mim e para você hoje. Isso é pano de fundo. Amém? Então, aqui o profeta Isaías está tendo um chamado, está acontecendo um chamamento, está acontecendo uma visão sobrenatural que nós acabamos de proclamar aqui, onde Isaías tem uma visão do céu, o trono de Deus. Repita comigo, trono de Deus. Trono de Deus. E ele tem essa visão do trono de Deus. E vai dizer a palavra que nós acabamos de proclamar, que naquele momento em que ele tem essa visão do trono de Deus, ele vê a grandeza de Deus. Ele vê os serafins, os querubins. Ele vê os anjos que adoram a Deus dia e noite. Ele tem aquela visão angélica que muitos profetas tinham, mas agora falando de Isaías.
Ele teve uma visão, e vai dizer a palavra que ele ficou extremamente com medo. Ele ficou com medo dessa visão, porque uma tradição antiga, judaica, dizia assim, que todo aquele que via Jesus, ou melhor dizendo, todo aquele que via Deus face a face, morreria. É por isso que nós, quando olhamos no Antigo Testamento, todo o povo que via a Deus caía por terra, não olhava para Deus. Por quê? Porque era morte na certa. E vai dizer aqui a palavra que ele ficou com medo. Repita comigo, com medo. Com medo. Mas também diz a palavra aqui que um querubim saiu com uma brasa, uma tenaz, diante do trono de Deus, com uma brasa viva, e colocou nos seus lábios. Fala, uau! Uau! E aí vai dizer que o profeta Isaías, naquele momento ainda Isaías, ele fica totalmente puro. Fala, puro. Então, vai dizer que ele, os pecados não existiam mais. Era um homem totalmente novo. Amém ou não? Amém. E aí, o que me deixa mais encantado, mais maravilhado como um pregador dessa passagem, vai dizer que depois desse feito, depois desse acontecimento, Deus fala para Isaías: quem irá por nós? Quem eu irei enviar? E olha o fruto desse encontro com Deus. No mesmo momento, Isaías disse para Deus, eu vou ler para não modificar nada. Isaías disse aqui: eis-me aqui, envia-me. Fala, uau! Olha o chamado desse homem. Um homem normal, um homem comum, que teve uma visão sobrenatural. E olha só, quando nós temos essa visão, quando nós temos esse encontro, quando nós estamos no grupo de oração, igual hoje, terça-feira, aleluia, amém? Amém ou não? O Senhor também faz convite para você, amém ou não? Amém. Mas você tem coragem de dizer nessa noite: envia-me. Você tem coragem de dizer para o Senhor aqui, porque Ele também está dizendo para mim e para você: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E muitos de nós estamos aqui nessa noite e fingimos de desentendido. É ou não é? Olha para quem está falando e fala assim: isso é para você, meu amorzinho. Pode falar, isso é para você, meu amorzinho. Miller, mas você precisa ir lá na minha casa rezar pelo meu marido. Aquela bênção precisa se converter. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para você: quem eu enviarei na tua casa? E aí você fala: ah, mas tem que ser alguém do Avivados para ir lá. Porque você não tem coragem de dizer o seu sim para Deus. Fala para quem está falando assim: ele me pegou agora. Então, o que muda desse profeta Isaías para mim e para você? O que muda? Porque nós estamos na Santa Missa aos domingos. Aqui tem católico, sim ou não? Sim. Ah, mas eu não vou no domingo na missa, então desculpa. Você participa do censo. Católico se vive. Amém? Mas retomando aqui. Você está na Santa Missa, amém? Aí você recebe o corpo, a alma, a divindade de Jesus, amém? Mas ali naquele momento, a igreja nos ensina que ao término da Santa Missa que começa a minha e a tua missão, amém? Ali começa o envio, amém? Mas muitas vezes aí você já sai da missa daquele jeitão, preocupado em fazer o almoço para a família, preocupado onde a gente vai comer, é ou não é? Quem vai na missa de manhã, e quem vai na missa à noite já sai preocupado com o que vai fazer na segunda-feira. Ei, abençoado, deixa eu dizer uma coisa, Isaías teve um encontro com Deus, fala, aleluia. Você tem um encontro todo domingo, fala, aleluia. Aleluia. Na mesma maneira que Deus enviou Isaías, Jesus te envia toda semana para fazer a missão acontecer. Toda semana, sim ou não? Sim. Mas qual que é a diferença então desse homem para mim e para você? Não existe fórmula pronta, amém ou não? A decisão daquele homem é o que muda a minha e a tua história, a história dele. Porque ele teve a coragem, porque ele sabe a visão que ele teve. Eu costumo dizer que ele não teve uma visão do Paraguai. Aquela visão que vai e passa. Muitos de nós gostamos de um mistério, sim ou não? Gostamos de um arrepio na pele, sim ou não? Gostamos de um repouso, sim ou não? Mas nós não gostamos de conversão? Como é que faz? Fala, ai. Mas é mais ou menos isso mesmo. A gente gosta do sobrenatural, sim ou não?
E é muito bom, é ou não é? Nós somos carismáticos, amém? Ah, mas eu não gosto de carismático, o problema é seu. E eu sou carismático, amém? Eu gosto de rezar em língua, eu gosto de pôr a mão na cabeça do povo, eu gosto de profetizar, eu gosto de pregar, falar aleluia. E eu gosto disso tudo, eu gosto do mistério, eu gosto, amém? Mas, há mais de 10 anos, o Senhor fala assim, ei, e quem eu vou enviar em Bauru? Envia eu, Senhor. Tem certeza que muita gente já chamou, não quis? Vai eu. Eu sou louco, não sou? E nós estamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque a Michele falava isso no início da noite, nós nem combinamos. E nós costumamos dizer, né? A modéstia. Ah, o Senhor escolhe os pior. Já ouviu isso ou não? A Michele falou isso, não falou? Eu sou um dos melhores que tem, meu irmão. Sou os pior não, filho. Não sou. Você também não é, amém ou não? Ah, não, eu sou o pior. Que pior? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Fraco é diferente de pior. Fala, aleluia. Então nós podemos até ser fraco, amém? Mas nós não é o pior. Olha para quem está só fazendo isso. Você não é o pior. Não, mas fala para a pessoa aí, porque a pessoa está assim, ah, mas tirar aqui para mim. Fala, pessoa, você não é o pior. Convence essa bênção em nome de Jesus. Amém? Ai, mas Miller, mas eu fui no psicólogo, ele falou que eu tenho que ter autoestima. Ei, a bênção, não estou falando de nada de psicologia, eu estou falando de autoridade de Deus. Amém? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Tudo bem aqui? Então, o Antigo Testamento tem vários chamados que eu queria trazer à luz da tua consciência para mim chegar onde eu quero falar aqui para você hoje. Quando Abraão ele é chamado por Deus, vai dizer a palavra que ele estava sentado. Fala, aleluia. E Deus falou assim para ele, Abraão, pega a sua esposa e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Deus não falou para ele onde ele ia colocar Abraão. Pega a sua mulher e vai para a cidade, vai para a terra onde eu vou te mostrar. A palavra deixa muito claro para mim e para você que ele pegou a sua esposa, saiu do meio da sua parentela e foi onde Deus mandou. Ele respondeu de forma imediata. Levantou, fala, e foi. Levantou e foi. Amém. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, Deus chamou Moisés na sarça, fala, aleluia. E aí foi o chamado de Moisés. Moisés tentou correr para cá, correr para lá, mas eu não. Deus falou o que para ele? É você. Ele falou, então é eu. Vai dizer a palavra que ele foi e libertou todo o povo. Fala, aleluia. Aí, um pouco tempo depois, Deus chama um homem chamado Jeremias. Como é que chama o homem? Jeremias. Quando ele chama um homem chamado Jeremias, um profeta messiânico também, Jeremias vai narrar que Deus falou para ele, desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Fala, aleluia. É para mim e para você. Deus tem um chamado para mim e para a tua vida desde quando você estava na barriga da sua mãe. E se você crê nisso, aplauda isso, aplauda. Não, aplauda de verdade. Hey, o profeta Jeremias, ele disse assim, Deus me conhece desde quando eu estava no seio da minha mãe. Eu fiquei imaginando a minha mamãe grávida do profeta. E Deus falava, olha o profeta aí, ó. Fala, aleluia. Mas Deus falou para tua mãe também que você seria uma profetisa, um profeta. Ah, mas Miller, eu não sei nem falar, mas nós vai chegar lá, que você sabe sim. Você é bom para falar. E eu também sou. Amém? E aí, tempo depois, Novo Testamento, Evangelho de São Lucas, o arcanjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora. Nossa Senhora fala o quê? Depois de dialogar com o arcanjo e saber o plano de Deus, faça-se em mim segundo a tua. Faça em mim segundo a tua vontade. Algumas traduções é vontade, a outra é palavra. Amém? Então tá tudo certo. Amém? Algumas traduções falam palavra, outras vontade. Amém? Onde eu quero chegar? Que grandes homens da Bíblia e mulheres da Bíblia tiveram um chamado. Fala, aleluia. Mas o que muda da minha e para a tua vida?
Eu vou dizer para você o que muda da mim para a tua vida. Deus ainda continua batendo na porta do nosso coração, dizendo: eu tenho um chamado para você, eu tenho um chamado para a tua história, eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um chamado para a tua casa, eu tenho um chamado para a tua família. Ei, eu tenho um chamado para você. Ai, mas não é para mim, você sabe, né? Eu não estou pronto, eu não estou pronta. Eu, de verdade, eu não aguento mais olhar para sua cara. Essa desculpinha não dá mais. Não dá mais. Jesus disse, né? A messe é grande, os operários são? Ah, Miriam, mas sabe o que acontece? Eu não tenho muito tempo. Ah, eu tenho. Nossa, Miriam, sabe o que acontece? A minha vida é tão corrida. Ah, minha bênção, e minha vida é o quê? Percebe que existe uma diferença entre aquele que é chamado, o chamado existe. O chamado é indelével, não se apaga. Mas existe uma resposta que nós precisamos dar para Deus. O problema é que nem relacionamento. Ninguém quer colocar uma aliança com Jesus, com o Espírito Santo e falar assim: casei, velho. Acabou. Você está me procurando no passado, mas eu estou aqui voando para o futuro. Ninguém quer colocar uma aliança de compromisso. E só quem reage com o sim de Deus vai ter compromisso com Ele. E o problema no nosso tempo é que ninguém quer ter esse compromisso. Amém ou não? Eu conheço gente que namora faz 10 anos, fala aleluia. Aleluia. Rapaz, você conhece gente assim ou não? Ah, nós estamos se conhecendo. Sabe por que o homem está se conhecendo? Quer que eu responda, sim ou não? Sim. Porque ele não quer pagar o boleto, ele não quer assumir a sua autoridade de homem da casa. É muito mais fácil ficar comendo almoço na casa da mãe todo dia e janta, roupa lavada. Ah não, mas você sabe, né? A gente tem que pensar no financeiro. Porque a gente está trabalhando para juntar dinheiro. Essa conversinha mole? Essa conversa mole até quando? É ou não é? Aí casou, fala amém. Amém. Aí a bênção casa, fala amém. Amém. A primeira discussão, a abençoada veio de cuidar da casa dela, vai falar pra mãe: ai, briguei com ele. A mãe fala o quê? Vem pra casa da mãe. A mãe vai cuidar de você. É assim ou não é? Eu não sei o que é pior, se é o marido que casou com uma mulher dessa, se é a mulher que dá trabalho, ou só a mãe que acolhe. É ou não é? E por isso que as coisas estão meio que ninguém assume compromisso com nada. E ainda os pais hoje em dia estão indicando assim, eu tenho certeza que aqui não é, tá? É mais lá no Alasca, lá naquele lado lá, né, no frio, onde não tem quase ninguém. Os golfinhos, para animal. Mas hoje em dia os pais estão assim, não de Bauru, amém? Rindo avivados, amém? Não, você tem que namorar, aí você mora junto para conhecer. Se não der certo, você larga, volta para casa do pai. Ah, Senhor. Esse mundo é muito moderno para mim demais da conta. Ah não, sabe o que acontece, menina? É para não gastar dinheiro na festa, né? Vai que casa, não dá certo. E aí vai morar junto. Tenta lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? Vê se dá certo. Faz um teste. É por isso que tem tanta coisa errada, cara. Testando. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui, não? Sabe por que isso tudo acontece? Porque ninguém quer colocar uma aliança, ninguém quer ter compromisso, ninguém quer falar: não, eu casei, eu estou na igreja, eu casei com ela, eu casei, não vou largar mais. Porque na igreja, quando nós casamos, na igreja, até que a morte nos separa. Até que a morte nos separa. Rapaz, mas morre gente toda hora, né? Sabe por quê? Não tem compromisso. Ai, menina, isso acontece, eu casei, mas não era aquilo que eu queria, ô bebezinho. Você casou porque quis. Não, mas eu casei, mudou. Não, mudou não, ninguém muda assim. Já conhecia como é que era o jeitão. É ou não é? Não, mas eu casei, eu pensei que ia melhorar. Imagina você falando pro padre. Não, de verdade, eu imagino você falando: ai, sabe o que acontece? Eu casei, eu pensei que ia mudar.
O padre ia olhar pra você e ficar assim. Ainda mais se for o padre direto ao ponto, né? Olha pra quem tá falando assim, espere que não é pra você, espere que não seja pra você. Fala aí, fala. Fala pra pessoa que fala assim, não me envergonha. Não faz isso comigo. Fala, não faz isso comigo, não. Aí quando nós olhamos o chamado de Pedro, amém? Pedro, quando ele é chamado, ele larga tudo. Quando acontece a pesca milagrosa, Pedro larga tudo. Ei, Pedro tinha família, amém? Pedro era casado, amém? Miller, mas ele deserdou todo mundo. Ei, abençoado, quando fala que é largar tudo, não é largar tua casa, tua família, teu filho. Não é isso. Não é isso. Porque hoje está muito generalizado, amém? Aí fala que é para seguir Jesus, pensa que tem que matar todo mundo. Não, eu vou viver sozinho. Entra na caverna, então. Não, quando Deus fala assim, ai, vem e segue-me, parece, não, eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa. Não, e os meus filhos? Oh, abençoado, é para você levar todo mundo. Não é para você largar ninguém para trás. O evangelho não é esse. O evangelho não é esse que divide família, que divide. Não é. Ai, eu não vou na igreja mais porque o meu marido não gosta. Não, abençoada. É isso, você tem que vir. Porque você vindo, você vai dar testemunho. Você vai falar assim, olha como a nossa vida está mudando, meu amor. Vamos levar as crianças também, amor. Amor, você não gosta de ir no grupo, mas vamos na missa, amor. Fala, amor. Fala. Amor. E você vai convencendo a bênção, amém? E sabe o que significa isso? É dar sim para Deus. Sabe o que significa isso? Eis-me aqui. Não, mas eu preciso pegar minha família, eu preciso levar em retiro de cura e libertação. Não, tá, eu tenho um negócio em casa. Tem, é você. É você que não escuta o chamado de Deus para tua vida. É mais fácil a gente colocar a culpa no demônio, nos outros, né? É ou não é? Não, Miller, olha, mas se o meu marido fosse diferente, ele vinha. Ô, abençoada, você casou porque você quis. A tua missão agora é trazer para a igreja. Ah, mas você está falando isso porque você não conhece ele. E nem quero. Se ele for ruim assim, eu também não quero conhecer. Deus vai levar você. Amém? E quando nós olhamos Paulo, repita comigo, Paulo, a caminho de Damasco, ele ia prender vários cristãos. E vai dizer a palavra, Atos capítulo 9, que quando ele encontra Jesus, vai dizer que ele cai por terra. E aí existe uma voz, que é o próprio Jesus ressuscitado, diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz assim, Senhor, não estou te perseguindo. O que eu quero dizer para você? Aquele homem também de perseguidor, de presenciar a morte de Estevão, ele se converte. Ele diz o sim, não voltou atrás. Deixou a regalia, deixou cargo, salário, para seguir o ressuscitado. E foi até a morte. Foi decapitado em Roma. Pedro foi morto, crucificado. E ele diz assim na morte dele, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Crucificado de cabeça para baixo. O que eu quero dizer isso? O sim é sim, o não seja não. O livro do Apocalipse. O morno não dá. Olha para quem está do seu lado e fala assim, é a noite de decisão para você. Não, fala para a pessoa, fala assim, você precisa tomar uma decisão. Não, você precisa. Olha aqui para mim agora. Você precisa tomar uma decisão, assim como todo dia eu preciso tomar uma decisão, amém ou não? Amém. Meus irmãos, sabe qual é o tempo oportuno para você tomar a decisão? De seguir, de fazer um compromisso, colocar uma aliança, falar, é isso que eu quero para minha vida, sabe quando é? É agora. Não, mas eu tenho que dormir, tenho que descansar, tenho que refletir, abençoado. Quem precisa da salvação é você. É eu. Jesus já pagou o preço. Não, menino, mas veja bem, eu preciso terminar os estudos. Que estudo, criatura? Que estudo? A palavra de Deus vai dizer, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. É por isso que eu e você não tomamos decisão. Porque nós somos apegados às coisas temporais. Ah, mas eu não vou na vaza porque está meio frio, né? Prefiro tomar uma sopa e ficar no sofá.
Não tem ninguém que já pensou isso aqui. Amém? O duro que não toma nem a sopa, fica no raio do celular. Não, mas eu vou ficar em casa porque eu tenho que cuidar da minha família, Eric. Sabe, a minha família é em primeiro lugar. Deixa eu ver quantas horas você fica no celular por dia. Porque o celular mostra agora, amém ou não? Amém. O dia tem 24 horas, fala amém. Amém. 12 horas você fica nesse telefone. Então. Não, mas eu tenho que cuidar da minha família. Como você está cuidando da tua família assim? Sabe o que é gostoso estar aqui, partilhando, rezando, chorando, rindo? Porque ninguém está com o celular na mão. Vamos aplaudir isso em nome de Jesus? Isso é o mais importante. E sabe o que é melhor? Miriam, mas eu tenho que ver quem manda mensagem. Pô, abençoado, ninguém manda mensagem para você. Você não é importante. Não, mas eu preciso saber o que tem no Instagram. Não, você quer só mexer nas coisas dos outros, porque ninguém te manda um direct. Ninguém quer. A minha e a tua vida é assim, amém ou não? Ou tem algum famoso aqui? Não, tem que ver com a minha assessoria. Acima de mim. Não, mas porque eu estou esperando o WhatsApp. Por isso que eu não saio do celular. Malemar os grupos que você está lá, fala. O grupo do condomínio, o grupo da paróquia. Geralmente vai lá, quermesse, domingo. Não é nem para você a mensagem. É ou não é? Eu estou dizendo, a minha e a tua vida é assim. A gente não tem tanto amigo de WhatsApp, sim, para a gente ficar tanto tempo no telefone. Mas voltamos aqui. O tema dessa noite, o chamado ainda está de pé para mim e para você. Ele ainda te chama. E eu não posso fazer algo que é seu. Que é o sim, ou ficar levando desse jeitinho aí, que a banda toca. Olha para quem está falando e fala assim, você está levando do jeito que a banda toca ou não? E sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Enquanto eu vou falando, abre comigo lá abre a sua Bíblia de novo aí. Aqui nós pregamos a Bíblia, amém? Então abra ela para nós. Abra comigo lá em Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9, 57. Versículo 57. Quando você vai procurando aí, eu vou falar algo aqui. E sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo incomoda o nosso coração para a gente tomar uma decisão, e a gente sai até da noite assim, nossa, eu já sei, o Espírito Santo falou comigo, mas é o tempo de eu chegar na minha casa e falar, eu não vou fazer isso agora não. Depois eu faço. É ou não é? Certa vez eu estava pregando num lugar, e aí tinha bastante gente. E aí eu estava pregando e eu falei assim, nesse lugar. Falei, o contexto lá, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Eu falei assim, você tem coragem de seguir Jesus? Tem. A gente abre até o braço, né? Eu seguirei. Eu irei. Ai, Senhor, leva eu. Não, e quando a gente canta, me leva, né? Me leva a esse lugar. Ai, Senhor, me leva. Leva. O Senhor fala assim, eu vou levar você na sua casa para mudar a tua vida. Senhor, lá eu não quero não. Leva em outro lugar, outro. Vou levar lá no seu trabalho, para você ser mais obediente para o seu patrão e parar de falar coisa ruim da tua empresa. Senhor, lá a coisa é ruim, leva em outro lugar, leva em outro, Senhor, me leva, vai, canta, ministério, me leva, levanta o braço, me leva, vou levar você lá para resolver o problema da tua família, que você não se dá bem com ninguém, você briga com todo mundo no churrasco. Não, lá minha família é meio complicado, Senhor, me leva em outro lugar, outro lugar. E a gente fica assim. Às vezes o Senhor te fala, você está levando toda a mão, vou levar você naquela pessoa para você perdoar ela. Não, Senhor, ela não. Me leva em outro lugar, outro. É ou não é? E a gente fecha o olho, né? Levanta os braços. É uma maravilha. Só tem um problema. Pergunta, qual que é o problema, Miller? Não, fala de verdade. Qual que é o problema, Miller? A música acaba. E a tua vida continua do mesmo jeito. Olha aqui pra mim. Toma vergonha na sua cara, em nome de Jesus. A música, fala pra aqueles outros, a música acaba, viu? Ela acaba. Não dá, me leva, vamos levar, vamos. Às vezes a gente conta 20 vezes, me leva.
E 20 vezes eu mudo a rota. Acharam? Evangelho de São Lucas, capítulo 9, 57. Nesse contexto, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Jesus estava a caminho de Jerusalém, tá? Onde seria morto. E ressuscitar ao terceiro dia. Enquanto caminhavam, um homem disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: as raposas têm covas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus lhe disse, preste atenção, mas Jesus lhe disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olha aqui para mim. Tá claro, sim ou não? Acho que podia terminar essa pregação agora, né? Mas vou pregar um pouquinho mais. Olha aqui para mim. O próprio Jesus dizendo sobre os perfis de quando ele chama, os desculpas que acontecem no meio do caminho. Um tem que despedir, o outro tem que enterrar o morto. E qual é a sua desculpa? Que tá frio? Qual que é a sua desculpa? Sabe por que a gente precisa responder essa pergunta hoje e nós vamos chegar lá? Porque o Senhor, Ele quer levantar muitos que estão nos bancos aqui para contribuir para o reino dele. Eu estou dizendo isso para você. O Senhor está levantando muitos homens e mulheres para mudar a realidade onde caminham. Aqueles homens começaram a dar desculpa para Jesus. E muitas das vezes assim é comigo e assim é com você. Amém? O que está impedindo você de dizer sim para a tua missão? Porque um chamado, uma vocação é uma missão. O que está impedindo de você dizer sim para a tua missão hoje? Traga ao seu coração. O que te impede hoje? E eu tenho algumas sugestões aqui para te ajudar a refletir. Posso, sim ou não? Sim. Então eu vou. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se prepara agora, viu, bebê? Fala para essa pessoa, fala assim: vai doer. Mas vai ser bom. Fala, pessoal, vai ser bom, vai ser bom. Primeira coisa que está te impedindo, eu vou te falar já. Olha aqui para mim. Você não quer se dedicar nas coisas de Deus. Você não quer se dedicar. Eu tenho certeza que você já foi chamado para fazer alguma coisa na igreja, sim ou não? Sim. Já foi ou não? Sim. Mas nunca você tem tempo. Não, mas eu não tenho tempo. Não, mas veja bem, eu até iria, mas esse dia não dá. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O chamado, ele é indelével. Ele não vai ser apagado. Mas até quando você vai dar desculpa para você mesmo que não é para você? Mini, mas onde eu posso servir na igreja? Eu preciso, então, eu estou entendendo. Para mim, eu preciso estar junto. Jesus disse. O ramo, para dar fruto, ele precisa estar ligado à videira. E a videira é a igreja. Fala, uau. E se eu estou longe da igreja, eu não tenho tempo para a igreja, cadê o fruto da minha vida? Fala, uau. A gente só vem muitas vezes para buscar a recompensa. Fala, uau. Baixa no seu peito e fala assim, às vezes sou eu esse. A gente só vem muitas vezes buscar a nossa recompensa, amém? Mas Jesus está dizendo para mim e para você que a gente precisa ter tempo de qualidade para caminhar com Ele.
E aí muitas vezes a gente fala assim, mas veja bem, eu tenho filho pequeno, o meu marido, ele gosta de jantar cedo. Tem marido que gosta de jantar cedo aqui, sim ou não, em casa? Que se não jantam às 8 horas, faz um bico grande. Tem ou não tem? Seu marido está na sua casa com um bico grande, sim ou não? Por mim, o bico dele pode dar nó. De terça-feira, de domingo, bebezinho, faz miojo, que eu tô indo. Sabe o que significa isso? Compromisso. Não, mas eu fui chamado para ir no happy hour do trabalho. De terça, de domingo. Eu não vou, bebê. Não dá para ir. Faz outro dia. Não, mas não pode ser outro dia. Não, não pode. Então eu não vou, bebê. Sabe o que significa isso? Compromisso, aliança. Não é negociar, amém? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo negociar com o padre, com o Miller, avivado. Não. É negociar com Jesus. Eu fico imaginando, quando a gente morrer, a gente vai ter o nosso encontro, amém? E eu fico imaginando Jesus falar, você lembra quando eu te chamei? Você falou que ia num churrasco? Você já pensou a sua cara para Jesus? É, Jesus. Você sabe como é que é, né? Mas isso que eu digo para você acontece todos os dias, muitas vezes, amém ou não? É por isso que a gente fala, quando a gente vai fazer algo para a igreja, aparece 1 milhão de compromissos. É assim na vida de vocês, sim ou não? É ou não é? Sabe por que isso acontece? Para provar para você mesmo se você tem uma aliança, se você tem compromisso ou não tem compromisso. Ah, mas eu queria... Tá bom, Milha, eu vou falar com o padre lá para ver onde está precisando. Tá, e se ele precisar na acolhida, você vai? Ah, mas eu não dou muito bem com as pessoas, eu tenho meio vergonha. Tá, se ele precisar de você para ficar na pastoral do batismo, você vai? Tem formação, você vai aprender? Ah, mas eu acho que no batismo... Ah, eu pensei em outro lugar. Tá, se você pode servir na liturgia? Ah, mas a liturgia... Você percebe? A gente fica dando desculpa. A gente não quer. Tá na hora da gente assumir as nossas verdades. Amém ou não? Porque não dá mais, meus irmãos. O Senhor, nessa noite, Ele quer uma decisão da minha e da tua parte. A gente precisa decidir. Ah, mas não tem tempo. Meu irmão, acho que depois que a minha filha nasceu, acho que eu durmo umas 4 horas por dia. 5, no máximo. Sabe aquele soninho da tarde? Ah, eu gostava, hein? Daqui a pouco vai fazer 3 anos que eu não sei o que é isso. E aí, a Gabi, a minha esposa, ela é maravilhosa. E ela fala assim, sabe, amor? Nunca mais nós vamos viver assim. Eu falei, Mas falava que era fase. Mas sabe o que acontece? Ou eu durmo, ou eu me dedico. Ou eu durmo, ou eu brinco com a minha filha, ou eu vou dormir. Ou quando a minha família dorme, eu preciso caminhar com Deus. Mira, mas é muito radical. Já escutou alguém falando isso para você, sim ou não? Vou falar uma coisa para vocês. É um desabafo aqui. Eu sou cheio de gente que... mas é muita coisa. Ah, mas você tem que fazer um esporte, você tá ficando gordinho. Vocês que falam que eu tô ficando gordinho, vocês vão ouvir. Ah, mas você tem que fazer alguma coisa da vida. Já falaram isso para você, sim ou não? Para mim fala, tá? Para mim fala. Ah, mas é muita coisa, amigo. Eu olho para a cara da pessoa e falo assim, vai cuidar da sua vida? Da minha cuido eu. Eu sei com quem eu tenho aliança. Eu sei com quem eu tenho compromisso. E eu não vou negociar. Se você rompe os seus compromissos, o problema é seu. De que adianta eu ganhar tudo e perder o céu? Do que adianta, bebê? Então essa conversinha de, eu não tenho tempo, não cola. Amém ou não? O que está te impedindo também de caminhar com Jesus é como Ele mesmo diz. Aquele que quer me seguir, toma sua cruz de cada dia e vem e segue-me. O problema é que nós queremos seguir Jesus na igreja e nós não queremos carregar cruz nenhuma. Amém?
Alguém gosta de carregar a cruz aqui, sim ou não? E a cruz aqui que eu falo, meus irmãos, é nós dentro da igreja mesmo, amém? Às vezes a gente vem na igreja e a gente acha que todo mundo tem que ser misericórdia com nós. Na igreja a gente acha que todo mundo vai estender o tapete vermelho para nós, amém? Todo mundo vai falar, nossa, que benção. Meu irmão. E na própria igreja a gente precisa carregar a cruz, amém? Porque se fosse pelo ser humano, muitos de nós não estaríamos mais nessa igreja. Nós não entendemos nada muitas vezes o que é tomar a tua cruz e seguir. Isso tem ligação direta com a aliança, a missão da nossa vida. Tomar a cruz de cada dia, meus irmãos, e é para tudo. Por isso que muitos casamentos estão se dissolvendo, porque cansaram de carregar a cruz. Por isso que muitos relacionamentos estão se dissolvendo, cansaram de carregar a cruz. E quem vai ensinar você e o Miller a carregar a cruz? Essa igreja que aqui nós estamos. Essa igreja ensina a gente a perdoar, ter misericórdia. Nós somos revestidos de fortaleza. Nós temos os dons do Espírito Santo. E é isso que faz a gente não desistir. Fala, aleluia. Aleluia. E uma outra... Essa vai doer. Fala assim, vai doer. Fala, vai doer. E eu preparei essa para o final mesmo. Para você levar marcado no teu coração. Amém? Muitos de nós não queremos dar o sim para Jesus, do chamado, da missão, porque nós não queremos mudar de vida. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você está disposto a mudar de vida? Não, mas abre a sua boca em nome de Jesus, fala, você está disposto a mudar de vida? Sim ou não? Sim. Eu duvido, eu vou te provar que você está mentindo para mim. São Paulo vai dizer que nós precisamos viver uma metanoia. Repita comigo, metanoia. Metanoia significa uma palavra grega que significa mudança de comportamento, de pensamento, mudança de lugares. A gente muitas vezes não consegue caminhar com Jesus porque a gente quer caminhar com Jesus frequentando os mesmos lugares que a gente frequenta da época da vida velha. Eu sei que eu te peguei na curva agora. Às vezes a gente fala que caminhar com Jesus, mas Jesus fala, ei, segue-me. Você fala, eu vou seguir Jesus. Eu seguirei. Mas você está naquele grupo de fofoca, não tem coragem de sair dele. Você está seguindo quem? Não, Senhor, eu seguirei. Porque o teu celular tem 100, a sua mulher não pode ver teu celular, e você, mulher, não deixa o celular na mão do seu marido. Por quê? Eu sei que eu te peguei na curva agora. Eu sei. O que você tem escondido? No trabalho. Não, menina, mas eu rezo todo dia, porque eu seguirei. O Senhor tem que abrir uma outra porta no trabalho. Eu seguirei, mas eu trabalho. Você dá um problema lá? O problema é você. Ninguém gosta do você lá. E sabe o que é o pior? Vai, Bruno, o que é o pior, Miller? Que você coloca uma camisa de igreja, você acha que você é santo. Você coloca a camisa de Nossa Senhora, fala, eu sou consagrado. O consagrado é na vida. A igreja se vive na vida. Fala, na vida. Camiseta não converte ninguém, fala, aleluia. Não adianta você colocar camisa de Nossa Senhora, camisa de São Padre Pio. Não adianta. Não adianta você colocar uma camisa, eu cheguei no meu trabalho lá com a camisa da igreja. Piorou. Porque você precisa tomar decisão, mudar comportamento, metanoia, continua do mesmo jeito. Eu sei que eu te peguei na curva. Não, menina, mas você tem que rezar porque eu tenho que arrumar outro trabalho. Deus cansou de dar trabalho para você. Porque o trabalho, ele precisa de renúncia, humildade, gentileza, baixar a cabeça, amém? Porque eu sempre falo, muita gente quer trocar de trabalho, fala, aleluia. Quer ganhar mais, fala, aleluia. Quer ter cargo bom, fala, aleluia. Só tem um problema. Sabe qual é o problema? Às vezes você vai chegar no trabalho, você não vai ter o melhor salário, você não vai ter o melhor cargo, você não vai ter o reconhecimento. Sabe por quê? Porque quem está lá está 20 anos e quer chegar na janelinha. Não, porque eu sou da igreja. E daí? Você percebe, sim ou não? E você chega lá, uma semana vai bem, 2 semanas vai bem, 3 semanas, é o destaque da empresa, fala aleluia.
Um mês depois começa a dar trabalho. Não, porque eu acho que eu sei mais que o meu gestor. Você sabe o que, criatura? Você tem um mês, ele tem 20 anos. Não, mas Billy, você não sabe. Não, eu não sei mesmo. Não é que eu estou falando? Eu estou falando com uma mentira aqui? Não, menina, mas eu seguirei. Seguirei aonde? Precisa de mudança, comportamento. Deus nos chama para missão na nossa vida ordinária. E é por isso que eu falo. A gente quer salvar a nossa família, mas nós somos o primeiro a fundar ela. Todo mundo tem o sonho de converter a família inteira, sim ou não? Sim. Meu sonho é ver esses bancos tudo lotados. Minha família é meio grande, viu, gente? Da minha mãe, rapaz, eu tenho 12 tia. Fala uau. Uau. 12 mulher fala uau. Uau. E quando ela se junta, meu irmão fala uau. Uau. Imagina as irmãs tudo brigando. É mais ou menos isso. Tá tudo bem, amém? Sua família não briga, só a minha. É normal, amém? O meu sonho é ver todo mundo nessa igreja aqui. Mas nada adianta. O meu sim vai trazer. Fala, aleluia. Mas é no tempo, não é a força. Não é mostrando que eu vou com a camisa da igreja. Camisa de igreja pode andar até com o terço pendurado no pescoço. Esse dia eu estava andando de carro, eu vi uma pessoa com o terço no pescoço. Falei, aleluia. Quase que eu pedi uma oração. Aí eu fiquei pensando, né? E eu não estou brincando. Passou um pouco, eu estava de carro. Aí eu estacionei meu carro, a pessoa passou. Com o terço, fala aleluia. Aleluia. Nada contra. A pessoa estava com o terço, amém? Eu não vou falar o que ela estava fazendo, mas 10 passos para frente estava dando conta do testemunho, porque estava com o terço na mão, no pescoço. Aí sabe o que acontece? A gente fica pegando alguns amuletos, achando que isso vai trazer santidade. Mas o que vai trazer metanoia, mudança, o seguir, a missão, é atitude. Fala, aleluia. Aleluia. Não, menina, mas Deus te tirou do buraco. Fala, aleluia. Aleluia. Deus nos tira do fundo do poço. Fala, aleluia. Aleluia. E aí, o fundo do poço, muitas vezes, é aquele lugar que você não pode voltar. Fala, aleluia. Aleluia. Porém, Deus te tira de lá. Fala, aleluia. Você começa a caminhar na igreja, você está indo bem. Você está tirando 10 com o Espírito Santo. Fala, aleluia. O problema é que você é cabeçudo. Fala, aleluia. Aí, passa um mês, 2 meses, sabe o que você quer fazer? Olha a conversinha mole sua. Você fala assim, eu vou voltar lá, porque agora eu vou salvar os meus amigos que estão lá. E o problema é que você volta lá, fala, aleluia. Você nunca mais volta para cá. Não, mas eu seguirei. Seguirei o quê, abençoado? Quando Deus te chama, todos nós temos nossos... A psicologia chama isso de gatilho, amém? Fala gatilho. Todos nós temos um gatilho, amém? O gatilho que onde a gente remete à vida velha. O gatilho onde a gente fala, nossa, de onde Deus me tirou. O gatilho é onde, nossa, eu vi isso, meu Deus do céu. Eu vou até desviar meu caminho, amém? Para não ter o gatilho, amém ou não? O problema é, Deus te tirou do pagode, fala, aleluia. Aí você era pagodeiro, fala, aleluia. Escola de samba, fala, aleluia. E aí Deus fala, eu não quero mais isso para a tua vida. Isso, o problema não é gostar de pagode, o problema é o lugar que você está indo, as pessoas que estão convivendo, o jeito que você está vivendo, fala, aleluia. Deus te traz para cá. Deus fala, ó, é aqui, não vai para lá, porque senão você vai escorregar, você vai cair de novo, você vai chorar, depois você vai vir reclamando, o filho pródigo volta, fala, aleluia. Aí Deus te tira de lá, fala, aleluia. Aí você está começando a caminhar na igreja, fala, aleluia. Chegou no Avivados, foi batizado, Deus fala com você, tua família está aqui, fala, aleluia. Mas tem um pagodinho de lá de novo, fala, aleluia. Mas às vezes você não vai, fala, aleluia. Mas você põe o pagode no carro, a musiquinha, a tardezinha. Aí você fala, oh, não dá nada não, vou escutar esse pagodinho no meu carro. Aí começa no carro o pagodinho. Aí sabe o que acontece? Sextou. Ah, mas hoje eu podia dar um rolezinho hoje, né? Ah, ninguém é de ferro. Domingão, cai no pagode. Aí sabe o que acontece?
Você vai ficar ali um bom tempo da tua vida. Aí depois de dar tudo errado, passam anos, aí você volta. Voltei. Deus falou ao meu coração que não era. Ah, mas você sabe, né? Tá na hora de fazer compromisso com Deus de verdade. Olha para quem está falando e fala assim, isso é para você. Não dá mais. Não dá mais. Eu falei de pagodinho, amém? Mas eu poderia falar de tudo o seu gatilho. Se o gatilho, eu não vou falar só as mulheres, né? Mas as mulheres sim, me perdoam as mulheres. Pra gente terminar, a gente vai rezar pra gente ir embora. Olha aqui pra mim, mulheres. Mulher gosta de uma conversinha assim ou não? Olha a roupa dela. Chegou no trabalho, quem é essa? Ela não é? Aí Deus te traz para a igreja, fala aleluia. Aí você começa a olhar com olhos de misericórdia, fala aleluia. Mas a carne é fraca, fala aleluia. Mas o Espírito vivifica, fala aleluia. Sabe o que está acontecendo aqui? Você até começa a olhar com olhos de misericórdia, fala aleluia. Mas você não teve coragem de sair daquele grupo do WhatsApp que sai a fofoca? Não, menor, veja bem, eu não vou sair de lá porque eu conheço todo mundo, aí vai pegar mal, né? Sabe por quê? Você quer fazer aliança com seus amigos de fofoca, menos com Deus. Desculpa falar isso pra você. Não tem coragem de sair do grupo? Vai seguir Jesus? Fala, aleluia. Não tem coragem, é ou não é? Agora para os homens, pessoas que querem escapar, né? Aí não escapa, não. Os homens também. Eu jogava futebol, tá? E era bom. Diga de passagem. Tá bom? Jogava futebol. Não ri não, que vocês estão rindo. Jogava futebol. Fala aleluia. Eu sei que não jogo mais. Tá bom? Tá. Jogava futebol, amém? O futebol, tem uns homens que vai pro futebol só para reclamar das esposas. Fala aleluia. Eu tenho certeza que não é você que tá aqui, tá, homem? Homem vai pro futebol para reclamar da esposa, da casa e falar besteira. Eu sei que eu te peguei, homem, na curva, eu sei. Você tá enrolado, você vai ter que convencer sua esposa que você vai no futebol de sábado. Eu sei. Você se vira também, não é problema meu. Sabe o que acontece? Você não tem coragem de se posicionar perante os seus amigos. Você não tem coragem. Sabe por quê? Ai, olha um santinho falando. Começou a ir na igreja hoje, tem que se posicionar. Sabe por quê? Não é melhor escolher outro lugar para jogar futebol? Não, mas você não quer. Você quer ficar no meio daquele povo, porque aquele povo não vai deixar a tua família em paz. Não, mas eu vou lá para refrescar minha cabeça. Me desculpa, quando eu quero refrescar minha cabeça, sabe o que eu faço? Pergunta aí, o que você faz, Miller? Pego minha família, eu vou tomar sorvete na sorveteria. Porque eu não posso olhar para dentro da minha casa como um inimigo. Os meus amigos não têm que saber o que acontece na minha casa ou deixa de acontecer. Eu costumo dizer muito que se a gente conversa muito com as pessoas, a gente está conversando um pouco com Deus. Se as pessoas ao meu redor sabem de toda a minha vida, seu vizinho sabe da minha vida, tenho certeza que Deus não sabe da sua vida. Então está na hora da gente romper com essas alianças mentirosas e fazer uma aliança verdadeiramente com Deus. Amém? E eu termino para a gente rezar e você já vai ficando de pé. Pode ficar de pé para a gente rezar, para a gente ir embora. Sabe por que a gente pregou sobre tudo isso hoje aqui nessa noite? Que Deus te chama, sabe por quê? Porque no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, é o finalzinho do Evangelho. Depois de Jesus catequizar aqueles homens, depois de Jesus, muitas das vezes, ser duro com aqueles discípulos, aqueles que foram os primeiros dessa nossa igreja. O evangelista São Marcos vai dizer que Jesus deu uma ordem para aqueles homens. Jesus disse assim: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ei, deixa eu dizer uma coisa que está acontecendo aqui. Eu sei que muitas coisas nos incomodam, amém? Eu sei que muitas coisas a gente fala, mas não é bem assim, amém? Mas sabe por quê? Porque existe uma promessa na minha e na tua vida. Existe o ide, repita comigo, ide. E esse ide só vai quem for forjado naquilo que Deus quer.
Esse ide é ide para a tua casa, é ide para o teu casamento, é ide para dentro da sua família.